Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para o primeiro vídeo da Semana da Migração, que está acontecendo aqui no MQFS em parceria com a IB Surgeon, com o presidente da Fundação Firebird. Seja bem-vindo, Alexei. Boa tarde, Edson. Muito bem-vindo para todos. E hoje vai ser um vídeo muito interessante e um pouco diferente. Nós sempre fazemos vídeos para explicar alguma coisa, ou Edson também cria vídeos para fazer coisas da maneira intuitiva, interessante. E hoje nós vamos tentar, junto com Edson, fazer migração da maneira mais rápida. Isso não significa na maneira mais com mais ciência ou com mais correta, vamos dizer assim. Mais correta, sim, mas vamos avançar e fazer essa migração da maneira mais rápida. Aqui nós temos um plano típico da migração, que todo mundo pode seguir para atingir resultados bons. Certo. Nós estamos começando com esse vídeo que vai ser uma introdução no assunto e nós vamos ter mais 3 vídeos aqui para falar sobre migração. Então essa aqui vai ser uma semana cheia de conteúdos a respeito disso para tirar todas as dúvidas de vocês. E lembrando, qualquer coisa vocês podem anotar, a gente vai fazer um dia especial só para tirar dúvidas. Então, Alexei, está com a palavra, pode começar a apresentação aí para gente. Certo. Ok, qual a maneira mais rápida de atualizar para 5? Atualmente, para migrar para Firebird 5, a ideia é a seguinte: vamos pegar uma base e fazer todos os passos necessários para migrar para 5 com uma ideia. A ideia é a seguinte, que a base toda não tem problemas escondidos e não tem problemas como SQLs, o que vai atrapalhar a migração. Na prática, isso significa que 60%, 70% das todos usuários do Firebird podem seguir esse caminho e, como resultado, eles vão receber base no Firebird 5. Então, nós temos 6 passos e vamos ver cada passo com mais detalhes. Então, um dos passos mais simples de fazer a migração para o Firebird 5.0, partindo de qualquer versão, a gente está usando como exemplo aqui o Firebird 2.5, é ter as duas instâncias do Firebird rodando em simultâneo, em paralelo, na mesma máquina. E é muito simples fazer isso desde a versão 2.5 até a 5.0, é muito tranquilo de fazer. 2.1 também, sem problema. Tá? Então a ideia é você ter o Firebird instalado e rodando em portas separadas. Como é que a gente faz isso? No caso do Windows, dentro da pasta do Firebird, no caso do 2.5, pasta bin, você tem lá o executável inst.svc e 3.0 em diante fica na pasta raiz do Firebird. Inst.svc e -name e o nome da instância que você quer criar. Isso vai fazer com que você tenha uma instância separada do Firebird criada por você mesmo. Para isso você vai precisar utilizar o pacote zip do instalador do Firebird para que você faça essa instalação de forma manual. Então, instala o 2.5 com um nome de instância FB 2.5, por exemplo, e no caso do 5.0 com nome separado. No firebird.conf, de cada uma das versões, você precisa colocar qual é a porta que você vai utilizar. Vamos colocar como exemplo aqui a porta 3050 para o Firebird 2.5 e 3055 para o Firebird 5.0. No caso do Linux é um pouco diferente, tá? No caso do Linux, a própria instalação precisa ser feita já apontando para pasta separada, inclusive porta, tá? Então, no caso do Firebird 2.5 no Linux, ele só consegue ser instalado, só pode ser instalado dentro da pasta padrão /pt/Firebird, lembrando de utilizar a instalação do site do Firebird. Se usar repositório, ele vai fazer uma bagunça, não vai ficar legal de utilizar isso. E no caso do Firebird 5.0, na verdade o 3.0 em diante, você já consegue utilizar o parâmetro "-path" para determinar qual vai ser a pasta onde o Firebird vai ser instalado. Então você consegue ter duas pastas separadas e você consegue, inclusive,
colocar no Firebird.conf de cada uma qual vai ser a porta, e vão ter serviços separados já instalados com esse nome de pasta. Sim, mas atualmente nas últimas modificações da Firebird, essas instâncias adicionais, quando você usa -path e caminho, serviços vai ser desativados. Vai ser necessário ativar eles como systemctl, enable e nome do serviço Firebird. Certo. Aí, nesse caso de instalação de pasta, o nome do serviço ele tem esse caminho de onde ele foi instalado, né? Sim, sim. Certo. Vai ficar mais simples então dessa forma. Então, se fizer a instalação já em pastas separadas, vai ficar bem tranquilo de fazer essa migração. E para fazer a configuração da porta é muito simples, tá? Em qualquer sistema operacional você tem que ir lá no Firebird.conf e colocar ali Remote Service Port igual a 3050. Remove a cerquilha que está no início para tirar o comentário e reinicia o serviço do Firebird, certo? Então assim você já consegue rodar em portas separadas. E a mesma coisa para Linux. Mesma coisa para Linux. Então, para fazer backup e restauração, nós precisamos usar comandas normais do Gbag e Restore. Mas essas comandas precisam ser executadas nas pastas do Firebird 2.5 e 5 para usar versões corretas da Gbag. E também precisa sempre, durante o processo de migração, coletar as logs. So, você pode ver nessas comandas, eu coloquei como negrito parâmetro -y. Esse parâmetro vai salvar log do backup para esse arquivo, log backup 1. E também log do restore, log restore 1. Também você pode ver, eu fiz em negrito localhost 3050. Isso é necessário para apontar cliente, nesse caso de Gbag, especificamente para instância do Firebird que está rodando no 3050. E a mesma coisa para Firebird 5, mas a instância está rodando na porta 3055. Depois backup restore, você vai ter base de dados em formato de Firebird 5 pronto para o próximo passo. Mas se você vai ver algum erro em logs do backup restore, provavelmente isso significa se você não tem sorte e você precisa corrigir algum erro. E para saber qual erro para corrigir, você precisa esperar para a segunda parte da nossa apresentação. Segundo maior passo da migração é compatibilidade, é manter compatibilidade. So, nós temos uma ideia que você não está mudando quase nenhuma coisa dentro do aplicativo. Se você quer usar aplicativos que funcionam com 2.5, clientes Firebird para 2.5 e outras coisas. Como atingir isso? Então, para você ter o mínimo de impacto possível na sua aplicação, você tem alguns parâmetros do lado do Firebird. Lembrando que isso é válido só do 4.0 em diante, tá? Não adianta tentar antes disso porque não vai dar certo. Até por isso que é mais fácil você migrar direto para a versão 5 e já aproveitar todos os benefícios por conta desses parâmetros de compatibilidade. Primeira possibilidade, criar uma trigger de conexão para que cada conexão que entre no seu banco de dados já tenha uma conversão de tipos de dados para que o Firebird te entregue para a sua aplicação os tipos de dados de acordo com a versão que você utilizava, versão 2.5 ou 3.0. Então, a sua aplicação passa a não perceber que o banco de dados foi migrado. O motor do banco de dados vai trabalhar com alta performance normal, com todos os recursos do Firebird 5.0, porém os tipos de dados que ele retorna vai parecer muito com os tipos de dados do Firebird 2.5 ou 3.0. Daí você pode ter esse tipo de criação de trigger. Segunda possibilidade também
que pode te ajudar bastante na migração é utilizar o parâmetro Data Type Compatibility, que fica lá no firebird.conf, e também Default Time Zone. Tá? Esses dois parâmetros aí, dependendo se você tiver no Linux principalmente, é interessante você definir Data Type Compatibility para você dizer qual é a versão do Firebird de onde você está vindo, 2.5 ou 3.0 apenas, são essas duas possibilidades, e o Default Time Zone para você definir qual é o fuso horário que você vai utilizar dentro do seu Firebird. Tá? Porque nem sempre o Firebird, dependendo da versão do Linux que você tiver, vai conseguir fazer essa leitura de qual é o fuso horário da máquina. E se você tiver um fuso horário configurado errado no seu Windows também, às vezes é melhor você definir o fuso horário pelo firebird.conf. Assim como o Wire Encryption também. É interessante você desabilitar esse parâmetro para que você não tenha que ter tanta alteração aí do lado da sua instalação client. Imagine que você está fazendo uma migração e você tem que passar em cada uma das máquinas lá para poder dizer para o Firebird que você precisa de uma conexão encriptada, mas o Wire Encryption, quando você desabilita ele fica funcionando como era no 2.5. Alguma observação, Alexei? Não, mas vamos mostrar para o pessoal que eles precisam colocar no base de dados e na configuração. Então, o primeiro passo aqui sobre a trigger, né? Como seria a trigger de conexão? Vou começar de novo. Você quer ver no inglês como que vai ser? Normal. Vamos pegar uma cervejinha. Vai ter que ser. Vamos lá. Então, o primeiro passo aqui é sobre a criação da trigger, né? Quando é que é necessário fazer? Por precaução, você pode criar uma trigger de conexão que segue essa sintaxe aqui. Ela tem a observação ali do onConnect para dizer que é no momento da conexão. E aí a gente tem os dois comandos de bind ali, setBind of int 128 to legacy e a mesma coisa para o deckfloat, que são os dois tipos de dados que foram criados entre essas versões para que o Firebird continue transformando isso baseado no seu parâmetro que está lá no firebird.conf, que a gente vai ver em seguida. Certo. Isso é muito simples e muito importante. Não precisa quase nada esforço. E também precisa, com certeza, colocar parâmetros na Firebird.conf, Data Type Compatibility 2.5, Default Time Zone, para Brasília, acho América São Paulo, e parâmetro WireCrypt Enabled. Esse parâmetro também vai ser necessário se você vai continuar a usar usuários do Legacy User Manager, usuários que existem antes da imigração, M2.5, e você quer manter eles M5. Outro detalhe aqui que no caso do Brasil, ele tem, acho que pelo menos 3 fuso horários diferentes. Então, padrão ali, América e São Paulo, que é mais utilizado, mas também é possível colocar valor numérico, né, Alexei? Que aí a gente pode colocar, por exemplo, -3, 2.00, -4, 2.00, -5, 2.00, para poder chegar a alcançar aí todos os fuso horários que tem aqui no Brasil. Então, passo 3, passo opcional, é migração do UDF. UDF está desativado no Firebird 5, mas você pode ativar e usar UDF de 2.5, de 3, no quase mesmo caminho, obviamente no mesmo caminho, mas com passos adicionais para ativar UDFs no Firebird 5. Então, como fazer isso? Precisa primeiro criar pasta UDF mraiz. Se você usa Linux, não esqueça de colocar permissões Firebird. Firebird para essa pasta. Para Linux, só criar pasta. Depois colocar em Firebird.conf parâmetro UDF access igual restrict UDF. Deixa comentar esse parâmetro, porque por padrão isso está desligado. E terceiro passo, dentro do passo UDF, é colocar DLLs e é só para Linux, para essa pasta UDF. Mas o problema é o seguinte, se você usa algum UDF de
Firebird antigo, é muito provável que esse UDF vai precisar DLLs, bibliotecas das versões antigas. Por exemplo, MS VCRT 10 ou outras. E uma coisa que pode ser difícil para identificar quais bibliotecas seu UDF precisa para funcionar. Mas nós temos sugestões. No Linux, você pode rodar LDD lib UDF. LDD é o nome do seu UDF. Rodar isso no sistema onde o UDF está funcionando. E LDD vai mostrar a lista das todas as bibliotecas que essa UDF precisa. No Windows, pode usar essa ferramenta gratuita chamada Dependencies, como desse link. Também abre DLL e ver quais DLLs precisa colocar junto com essa DLL para funcionar. E depois testar seu UDF para ver funciona ou não funciona. Settings vai funcionar. Mas se estão brincando, com certeza vai funcionar. Esse passo é um pouco chato, mas não é muito difícil. Agora, um passo que é muito importante é a versão da FB Client que está utilizando. Se você está fazendo migração para testes, em 99% dos casos você vai ter problema com versões muito antigas da FB Client ou GDS 32 DLL. Tá? Se você vai fazer uma migração para testes aí, para conseguir conectar sem problema, fazer os seus testes aí tudo normal, a 259 e a 3012, ok, vai funcionar. Mas isso, lembrando, só para você conseguir fazer uma migração rápida, mas é sempre importante fazer essa versão da FB Client ficar sempre correspondente à versão do Firebird que você instalou. Então, exemplo, instalei a versão 5.0.1415. A versão da FB Client, o ideal é que seja exatamente a mesma versão para evitar qualquer tipo de problema. Problemas como lentidão, problema como perda de conexão entre client e server, e o driver também foi atualizado para isso, para melhorar a comunicação. Sim, e para ajudar vocês a identificar os problemas, identificar clientes com versões antigas, você pode usar essa consulta. Select distinct mon-client version from mon-attachments. Essa consulta vai mostrar todas as versões das FB Clients e GDS diferentes do seu servidor. E você vai ver os clientes muitos antigos e vai conseguir atualizar eles para a versão mais recente da 2.5 ou 3.0. Agora falando sobre migração de usuários, tá? Quando a gente vai sair do Firebird 2.5 para o 3.0, a gente precisa ficar atento porque passou a existir dois User Managers dentro do Firebird 3, o SRP e também o Legacy User Manager. Foi chamado de Legacy User Manager porque era utilizado no 2.5 e anteriores. No 2.5 e anteriores não tinha o SRP, que hoje é mais seguro do que o Legacy. Então, se você tem muitos usuários dentro do seu Security Database, você provavelmente vai querer migrar esses usuários para o novo formato SRP, que daí você pode fazer essa cópia utilizando um script específico que vem já junto com a instalação. No caso, para fazer a cópia, está dentro da pasta raiz do Firebird, misc/upgrade /v3.0. E aí você tem um script lá que vai fazer essa migração. O que é a migração? Copiar do Legacy e colocar no SRP gerando uma senha nova. Não tem como manter a mesma senha, a senha criptografada. Mas existe a possibilidade também no Firebird.conf de você adicionar o Legacy User Manager como método de autenticação. E aí você continua fazendo a autenticação no método Legacy, sem precisar fazer alguma alteração no essa cópia de usuário, né, que a gente estava comentando. Sim, dentro do Firebird Conf, para trabalhar com senhas
armazenados na formato legacy, você precisa colocar esses três linhas. So, vamos um pouco explicar o que isso significa. So, User Manager, você pode ver, linha 2, tem dois itens, SRP e Legacy User Manager. SRP é User Manager novo, seguro, mas nós falamos sobre o caminho mais rápido, certo? E por isso, vamos colocar depois SRP, Legacy User Manager. No futuro, quando você vai melhorar seu aplicativo e usar somente SRP, você vai simplesmente remover esse Legacy User Manager e Firebird vai precisar a autenticação pelo SRP. Mas nesse momento, vamos manter SRP e Legacy User Manager. Na primeira linha também você pode ver Auth Server. Isso é a ordem da autentificação. Nós falamos que, primeiro, Firebird vai tentar usar o método da autenticação chamado SRP 256. É mais seguro que aconteceu no Firebird 4. Senal vai tentar SRP, isso é para clientes de Firebird 3. E Senal vai usar Legacy. Para usar Legacy também precisa ter Wirecrypt enabled. Mas para unificação e para resolver qualquer problema como compatibilidade dos clientes antigos, 2.5, 3, manter como assim e depois você vai ver mais livros, mais vídeos e arrumar esse User Manager como necessário. Mas para agora é suficiente como assim. Nesse slide, você pode ver essa linha. Pode ser 2 sysdbs. O que isso significa? Isso é um ponto que confundiu muitas pessoas que migrou de Firebird 1.5. So, a ideia é a seguinte: quando você instala Firebird, aqui você vai ver algum User Manager, mas se você não aponta nas comandas Create User ou Alter User exatamente qual plugin, SRP ou Legacy User Manager você quer usar, Firebird vai usar plugin padrão. E padrão, nesse caso, é um plugin que está primeiro nessa lista, na User Manager. Então, se você vai instalar Firebird 5 e botar Create User sysdb como senha não master key, outra master key, e você vai colocar SRP, Legacy User Manager, como assim. Pode ser você pode ser animado quando alguém vai conectar para seu BD com sysdb master key. Por quê? Firebird 5 tem Legacy User Manager com padrão sysdb master key. Mas quando está instalado como Firebird Conf padrão, sem modificações, como assim, Legacy User Manager está desligado. E se você vai usar comandas Create ou Alter User para User Manager SRP, ou sem apontando em comanda qual User Manager plugin você quer usar, é possível que você vai ver os dois sysdbs. Um vai ser com senha nova e outra vai ser com master key. Edson tem um vídeo muito bem como evitar essa coisa e resolver esse problema. Então, nós chegamos, parece como para fim da migração. Nós fizemos todos esses
passos, backup restore, UDFs, usuários e outros. E parece como o aplicativo funciona. Como é? Você lançou o aplicativo, tentou um botão, segundo botão, funciona, vamos beber uma cervejinha. Mas, infelizmente, existem os problemas escondidos que não pode ver sem alguns passos para verificar esses problemas. E então eu posso falar com certeza que backup restore não é suficiente para ter migrações 100% corretas. Mas, na prática, 60% ou 70% dos usuários vai conseguir migrar com os passos que nós discutimos. Mas 30% ou 40%, acho 30% dos usuários vai encontrar um dos problemas escondidos. E vamos ver na prática, nós temos a base como exemplos desses problemas. No geral, todos esses problemas estão baseados ou têm origem do BLR. BLR é uma coisa chamada Binary Language Representation. Quando você coloca alguma storage procedure, ou trigger, ou view, ou computed by campo, dentro do base de dados, Firebird vai armazenar a apresentação binária da consulta. E nas versões diferentes tem versões das BLR diferentes. Dentro da Firebird também tem mecanismo para executar essas consultas da maneira correta. Mas esse mecanismo não funciona para todos os BLRs. E aparece o seguinte: quando você faz backup restore, você pensa que o backup restore vai recriar todos os objetos e vai verificar não somente a integridade dos registros, mas também a integridade das storage procedures, triggers e coisas com BLR, coisas compiladas. Mas isso não é verdade. BLR vai ser diferente. Agora vamos ver diferenças em BLR, nas bases diferentes, e exemplos dos problemas escondidos. Muito bem, então seguindo os passos que a gente estava falando aqui, eu tenho já duas, na verdade tenho mais instâncias do Firebird instalado, né? Tenho todas essas instaladas e rodando em simultâneo. E aí eu vou fazer a migração dessa base aqui, que ela possui problemas em relação à migração, que não vão ser acusados dentro de um backup store. Então a ideia aqui é fazer um backup dessa base, assim como a gente mostrou aqui nos comandos, fazer a restauração dela na versão 5.0, ela hoje está na 2.5, e aí vamos fazer um teste nessa base para ver se ela vai estar ok ou não. Então vamos lá, primeiro abrindo aqui a pasta do Firebird 2.5 bin, que é onde está o GBAC, certo? E no caso do GBAC, vamos fazer aqui, ó, localhost 3025 é a minha porta do Firebird 2.5. Caminho da base, eu vou copiar esse caminho aqui, certo? Então só adicionando aqui no endereço final, copio todo o caminho, vou colar ele aqui, certo? A gente não tem espaço aqui, então tudo bem. Mas se você tiver espaço, você vai precisar colocar uma aspa aqui no início e uma aspa no final. Em seguida, eu coloco aqui o caminho do FBK, que daí eu vou colar o mesmo endereço, só que eu vou trocar aqui para FBK, certo? Então é um backup dessa base na 2.5. Vou adicionar lá no início, perto do GBAC, os parâmetros que a gente tinha definido ali, ó. Menos B para fazer o backup, vou colocar minúsculo, segue padrão de Linux também, B minúsculo sempre. Menos V para mostrar todo o log que está sendo feito. Menos Y para eu determinar em que pasta vai ser gravado o log. E eu vou dar um Ctrl V aqui, de novo, para poder pegar o mesmo caminho, só que eu vou alterar o nome. Então aqui eu vou colocar 25 log
bkp.txt, certo? Então eu posso colocar esse caminho aqui para ele poder mostrar alguma coisa. Ele vai salvar todo o log do backup lá dentro. Então, caminho da base, e aí a gente tem aqui toda a string de conexão normal, tenho o caminho da FBK e vou adicionar aqui no final, -user sysdba, -password master key. Vamos rodar, ver se tem algum problema nessa linha de comando. Está rodando, ok. E aí vamos esperar a conclusão, já terminou. E se eu abrir aqui agora esse log, eu preciso me certificar de que não existe nenhum erro. Primeiro, vamos lá para o final e ver se fez todo o backup com sucesso. Ok. Para ter certeza, pesquisa pela palavra error, certo? Se não tiver nada, tá ok. Nesse caso, aqui, ele foi para outra tela. Aqui, tá? Pesquisei pela palavra error, não encontrou nada, tudo certo. Beleza, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa restaurar esse FBK para uma nova base, só que agora eu vou usar o GBAC da versão 5.0. Então, vou voltar aqui 2 pastas, vou entrar no Firebird 5.0, o GBAC está aqui dentro dessa pasta, vou dar seta para cima para aproveitar um pouco o comando, vamos só alterar algumas coisas. Aqui vai ser o "-c" para fazer a criação da base a partir do backup, "-v", "-y", o caminho da base, nesse caso aqui eu vou colocar 50 log rst, certo? O caminho onde ele vai salvar o log da restauração. Em seguida, eu preciso colocar aqui o caminho do meu backup, certo? Então, esse FBK, eu vou deletar toda essa string de conexão aqui, eu vou colocar ela lá para frente, certo? Então, eu vou colocar aqui o caminho do FBK, /tmp, mig e o caminho do FBK normal. E aqui eu preciso colocar o caminho da minha restauração, certo? Então, abre aspas, localhost /3050, que é a porta do meu Firebird 5.0, 2 pontos, o caminho onde eu quero salvar. Então, eu vou colocar aqui nesse endereço e eu vou colocar um nome mais simples, tá? /tmp, /mig, /50.fdb, certo? Só para a gente poder ter essa base pronta já na 5.0. Fecho aspas, autenticação, usuário sysdba master key, e aí vamos rodar para ver se vai dar tudo certo nesse comando. Enter, aparentemente sim. A gente precisa conferir depois o log da restauração para ver se vai dar tudo certo também, né? Ok, terminou. Log da restauração, vamos para o final. Certo, então terminou, foi para casa, tudo certo, nenhum erro. Vamos só confirmar aqui, palavra error, sem erro nenhum. Muita gente para aqui e fala assim, bom, ok, agora o próximo passo é conectar na minha aplicação para ter certeza. E aí a gente vai fazer essa conexão aqui nessa base 5.0 para ver o que vai acontecer. Depois que a gente faz backup e restore, a gente consegue conectar sem problemas na base de dados. Lembra que eu não recompilei nenhum objeto. A gente tem aqui uma procedure, por exemplo, que é essa SP Pay for Invoice e o número de um invoice que eu posso definir como pago. Essa procedure aqui, a gente já sabe que ela tem problemas dentro do fonte dela. Porém, se eu executo ela, roda normal. Tá? Eu consigo fazer um commit aqui sem problema nenhum, que vai executar sem problemas. Agora, mesmo a procedure sendo executada sem problema nenhum, quando o seu cliente, por exemplo, já está em produção com a versão 5.0, você precisa fazer alguma atualização no seu sistema. E essa atualização que envolver essas procedures que têm erros de sintaxe, de compilação mesmo, quando você precisar fazer qualquer alteração nela, vou fazer um exemplo aqui nessa mesma procedure. Vem aqui na parte do fonte e aí aqui a gente tem a utilização de timestamp com now, entre aspas. Isso para buscar a hora, data e hora atual. Só que isso aqui já não é mais permitido no Firebird 5.0. Então, qualquer alteração que eu tente fazer nesse procedimento, tentar executar ele, recompilar ele, executar, olha só, ele fala que já não aceita. E no momento da atualização, se você conseguiu compilar parte de algumas procedures, mas essa que você não conseguiu, você vai precisar reverter toda a atualização. É mais tempo de parada de sistema, pode ter uma série de problemas aí para você. Então, esse tipo de recompilação de objeto precisa ser feito para você poder identificar esses tipos de problemas. Então, você pode ver, a migração finalizou, mas tem probleminhas que pode destruir a sua dia em algum momento. Em algum momento, quando você vai aplicar atualizações no sistema ou alguém vai editar a storage procedure e outras coisas. E a
O que podemos fazer, Edson? Primeiro passo é identificar quais são todos os problemas, né? Então esse foi um que a gente mostrou que já acontece, mas tem uma série de outras possibilidades de problemas que podem acontecer. Inclusive a gente pode mostrar aqui no próximo vídeo quais são as diferenças que tem entre uma base que foi compilada e uma base que não foi compilada, para a gente poder identificar esses problemas, resolver, e tudo isso a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Sim, sim, então, até próximo. Até a próxima, pessoal. Obrigado, audiência, e no próximo vídeo a gente continua com mais detalhes aqui. Valeu, obrigado. Valeu.